Oi, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Caroline Lorena e hoje eu estou aqui para contar a nossa história e estou com uma pessoa muito importante que hoje comigo, meu marido. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui no canal da minha amada. Foi assim, livre, espontânea obrigação, né, estar aqui com vocês. Eu fiz uma enquete lá no Instagram e eu fiz 3 enquetes, pra falar a verdade. Dessas 3, 2 foram mais votadas, mas aí depois a gente grava a terceira, né? Que uma delas, a primeira, é contando a nossa história. A segunda delas é 1 ano de casado, contando um monte de coisas da nossa experiência, da nossa expectativa, várias situações. E a terceira, que também foi muito votada, só que ficou em terceiro lugar, foi a respondendo perguntas, mandando perguntas pra gente e a gente respondendo. Então, Pô, sou curioso, mas vamos lá. hoje a gente vai contar a nossa história. De verdade, né? De verdade. Ok. Quem tá assistindo sabe que a mulher sempre gosta de enfeitar, né? O homem não, o homem é mais direto ao ponto. Sim ou não, né? Tipo, a mulher fala: oi amor, como foi seu dia? Meu dia foi legal, foi tranquilo, normal. A mulher não. Como foi seu dia? Eu encontrei a amiga lá 10 anos atrás que eu não vi ela. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo, né? A mulher é muito detalhista, mas hoje vocês vão saber a história real, como foi que nós nos conhecemos, começamos a namorar, noivado e casamento. Nós vamos estar contando aqui, tá? Observe muito para minha versão, porque talvez a versão dela vai ser um pouco contraditória, então... Não, minha versão vai ser verdadeira. Eu já dividi esse vídeo aqui, entre o que é realidade e o que não é realidade. Então vamos lá. Pra falar a verdade, a gente se encontrou em um culto. E pra falar a verdade, eu ia só visitar a igreja dela nesse dia. Eu não ia fazer nada além do que só visitar. E eu lembro que nesse dia deu tudo errado pra eu chegar naquele culto. Eu tava saindo de um culto de crianças e eu tinha que ir pro culto dela. Sei que deu uma questão bem errada de horário, eu não consegui chegar em casa a tempo. Tava tudo ruim, mas ainda assim ela foi lá. Não, tu tem que ir. E o engraçado é que quando eu saí de casa, tava pra sair de casa, Deus falou comigo que eu ia pegar daquele culto. E aí eu falei assim, não, impossível pegar aquele culto. Tava um culto organizado em meses, uma situação inteira, um culto de jovens. Eu falei, impossível. E aí quando eu cheguei lá, tava já bastante avançado o horário. Disseram, o pai dela me convidou pra pregar porque o rapaz que ia ministrar, ele não tinha chegado até o horário, que já era praticamente o horário da oferta, e ele ainda não tinha chegado. E aí eu fui chamar pra pregar, e nesse espaço de tempo me convidaram pra sentar lá no altar. E aí foi que eu notei o Robson. Como não resistir, né? Agora tu vai contar do teu lado. Então, gente, foi o seguinte. Um amigo da Rebeca, que é amiga dela, desde a infância, né, eu acho. Sempre. Aleph, né? Aleph, meu brother também. Ele trabalhava junto comigo, né? Aí a gente foi fazer uma viagem no município aqui próximo. Aí ele convidou, cara, eu preciso de uma banda pra tocar pra mim, que ele canta, né? Ele é cantor. Ele, rapaz, vamos, né? Ele me chamou, eu toco um pouco bateria, eu faço um barulho assim na bateria, né? Aí eu fui, sendo que a gente nunca tinha ensaiado, nada. No carro lá ele falou, eu vou cantar esse hino, aí na hora lá a gente pega e toca e deixa Deus fazer a vontade dele. Aí beleza, nós fomos. Inclusive, nesse dia houve muitos imprevistos, não só para ela, mas também para nós que estávamos viajando. O nosso plano era ir e voltar no mesmo dia, antes do horário do culto. E como era inverno também naquele tempo, começou a chover e a gente se atrasou um pouco lá no trabalho no outro município. O pneu furou, chegando aqui, e aquele negócio na pressão pra gente arrumar o pneu e chegar a tempo do culto, e aquela pressão, e a gente, graças a Deus, conseguiu trocar o pneu rápido e chegamos atrasado, né? Chegamos atrasado, quando eu cheguei, já estava lá digníssima, ela já estava lá no púlpito, né? Eles chegaram bem atrasados. E ele ia cantar, né? Aí como deu esses atrasos, chegamos lá, talvez não achar que nem ia cantar, porque como já estava tarde, né? Mas aí deu tudo certo. A gente foi lá, a gente tocou, foi um negócio bem de Deus mesmo. Na hora da festa eles cantaram, né? Um pouco antes, a gente cantou uns 2, 3 hinos, eu acho. Foi. Aí, tipo assim,
Nunca conheci, nunca tinha visto Lorena, nunca tinha visto Rebeca, o Alif eu tinha acabado de conhecer no trabalho. E aí ele me chamou do nada pro culto, né? Eu nunca tinha tocado com ele, nós não somos da mesma igreja, foi tudo natural, entendeu? Rob, se não tem um baterista, eu preciso de um baterista para tocar comigo amanhã. Aí eu fui, entendeu? Sem ensaiar, sem nada. E chegando lá, nós tocamos, foi uma bênção e tal, aí a Lorena começou a pregar. E eu, assim, eu gosto muito da questão de pregação, eu foco muito na questão de pregação, de mensagem. E como eu era novo aqui em Boa Vista, eu cheguei em 2014 aqui, não conhecia muitas pessoas, muitas igrejas também não conhecia muito, eu sou lá do Maranhão, né? Aí eu cheguei em 2014, aí ela começou a pregar lá tal, irmão, parece que Deus usou ela assim de uma forma grandiosamente, porque eu falei, rapaz, essa menina prega muito, né? E ela lá no manto, lá pregando, no fogo descendo, e ela pregando lá, falando do poder, falando de Davi, falando do rei Saul, falando disso e aquilo. Falei, rapaz, eu gostei dessa menina. Do nada, né? Eu falei, Alif, essa menina prega muito, né? Ele falou, prega. Aí eu olhando pra ela, engraçado que ela pregava só olhando pra mim, né? Eu achava assim, rapaz, essa menina deve estar muito afim de mim, ou então o Deus vai me revelar o mistério agora aqui. Eu vou até levantar a mão aqui pra receber alguma profecia, né? Porque ela pregava olhando pra mim, olhava e falei, rapaz, essa menina, não sei. Não, Jeová, essa menina tá muito, né? Não, mas tem uma coisa, porque quem me conhece sabe que eu gosto, eu particularmente, eu prego, todas as vezes que eu tô ministrando, eu ministro olhando assim fixadamente para todas as pessoas que estão dentro da igreja. Eu gosto assim de sentir, de olhar como é que tá o pessoal, de olhar como é que tá a igreja tá recebendo aquela palavra. E foi engraçado porque quando eu tava lá, eu sentei praticamente assim. Aqui tava o púlpito e eu tava praticamente nessa direção e o Robson tava na minha direção, só que lá embaixo. E aí o Robson ficava olhando pra mim, tipo, rindo. E eu tava tipo assim, como assim, gente? E aí eu tava assim, ó, me escondendo atrás do púlpito, porque ele tava olhando muito pra mim. Eu disse, sangue não tem poder, de misericórdia. Olhando pela palavra, irmão. Eu tava gostando muito da mensagem dela, entendeu? Por isso que eu tava olhando muito. Claro, nós estamos lá no culto, hora da palavra, hora de olhar pro pregador, né? Revelar a palavra. É mesmo, é? Mas aí ela só olhava pra mim, né? Os irmãos, rapaz, só olhava pra ti, só Tava olhava muito pra ti. fixadamente. Só que aí, presta atenção, só que foi assim, quando eu tava já ministrando lá, o Robson, ele tava, tipo, apontando pra mim. Aí teve uma hora que eu tava já sem entender o que tava acontecendo, porque eu tava lá em cima pregando e o Robson ficava com o pessoal do lado dele, assim, ó, olha, isso aí, e eu tava tipo assim, gente, o que será que tá acontecendo? Porque eu tô entendendo. Não, e ele ficava apontando essa parte pra aí, mim. essa parte eu falo, ei, essa menina prega muito, né? Olha a mensagem dessa menina, prega muito. Aí eu me lembro que tava lá o Giovanni, um amigo meu também, e a Camila. Que é a mulher, namorada. A Camila, eu falei assim, ó, eu vou namorar com essa menina, essa menina é de Deus, eu vou namorar com ela, né? Tá profetizando. Aí a Camila, amém, Robson, amém, eu creio, eu vou namorar com ela. Né? Aí acabou o culto, ela terminou de pregar, chamou. O Robson sumiu. Ela chamou lá, ela fez o apelo, aí a gente estava atrasado porque de lá a gente ia buscar a irmã da Camila, que estava em outro bairro. Por isso que acabou o culto, a gente já vazou, pegou o carro e a gente foi embora. Não, e eu pensava que eu ia sair, tipo, geralmente tu termina de ministrar, o pessoal vai lá, quer falar contigo, aquela coisa toda. Não, o Robson sumiu, o Robson evaporou. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro, eu disse, nossa, ele passou o culto inteiro me olhando, vai nem, sei lá, né, da parte do Senhor, cumprimentar, perguntar meu, não, sumiu. Doidinha pra pegar meu número. Desapareceu, aí tudo bem. Passou praticamente o que? Um mês. Foi um mês. Foi quase um mês. No mês. final daquele mês ali, a única coisa que eu via era que o Robson, uma hora ou outra ali, ele comentava algumas fotos lá da Rebeca. Era a única coisa assim que eu via. Tinha um movimento ali que eu não sabia de direto, não sabia não. Sei que o Robson entrou em contato comigo. Eu entrei em contato com a Rebeca, pedi o número da Lorena, né? Eu falei, rapaz, essa menina é de Deus, né? De Deus. Aí, eu chamo ela pra pregar aqui na minha igreja, que naquele tempo eu era líder de jovens, né? Lá na minha antiga igreja. Aí eu falei com ela, entrei em contato com ela, mandei mensagem e tal, convidando ela pra ir ministrar lá na minha igreja, um culto de jovens. Só que esse culto ia ser no outro mês. Era um mês depois. Ele convidou um mês antes.
Tipo assim, no finalzinho do mês que a gente tava, ele convidou pro outro mês. E a gente tinha ficado praticamente um mês sem ter nenhum contato, não sabia nem quem ele era, de onde ele tinha vindo, de onde ele tinha aparecido. E eu, particularmente, estava muito bem com Jesus, então eu não estava pensando em namorar. E aí foi engraçado, quando a mensagem chegou, eu pensava que era o pessoal daquela igreja que eu tinha conversado no final do culto da Rebeca, que tinham me convidado pra pregar. Só que eu tinha visto que era foto dele, tudinho, e eu já tinha imaginado que seria a Rebeca. Eu disse, não, tranquilo, vamos. O pessoal daquela igreja era uma igreja aqui perto de onde a gente mora, que não pinta longe assim. E aí eu disse, não, tudo bem. Eu falei com meu pai liberou, não, vamos ajeitar. A gente passou aquele um mês se falando. O Robson, gente, muito crente. Sabe o que é crente? Extremamente. A gente só conversava da Bíblia, a gente não tinha nenhum assunto fora da Bíblia, a gente só conversava sobre a Bíblia. A gente conversava tanto sobre a Bíblia que tinha momento que eu tinha que procurar as respostas do que eu tinha que responder pra ele no Google. Perguntando como foi que Moisés abriu o Mar Vermelho, perguntando vários assuntos assim, revelações da Bíblia, né, que com muito estudo a pessoa consegue entender. Aí eu, claro, né, porque sinceramente lá no culto eu já tinha começado a gostar dela. Só que devido à nossa experiência de vida e quando a gente conhece a Jesus, a gente tem que entender o seguinte: por mais que eu sinto algo pelaquela pessoa, eu tenho que primeiro ouvir o que Deus acha a respeito sobre aquela pessoa. Aí o que foi que eu fiz? No primeiro momento eu nunca dei em cima dela, falei que era linda, vamos comer um sorvete, comer uma pizza, não. Eu convidei ela pro culto, entendeu? Eu conheci ela, aí ela foi pro culto, a gente criou um certo relacionamento nesse tempo, né? Ela foi lá, ela pregou, ela foi lindamente. Não, mas a gente vai essa parte, porque essa parte foi interessante. Quando eu fui lá na igreja dele, eu fui... A gente vai postar umas fotos aqui que a gente vai, durante essa história, a gente vai contando algumas coisas desse dia. Eu fui junto com a minha mãe, com 2 amigos meus, uma amiga e o namorado dela na época. E aí foi muito engraçado, porque a gente não tinha se visto ainda depois daquele dia. E aí, quando eu fui lá, foi a primeira vez que a gente ia se ver lá pessoalmente. E quando a gente se encontrou, foi muito engraçado. Porque parecia que como se a gente se conhecesse há muito tempo. A gente tinha a sensação, porque a gente passou tanto tempo conversando, só que a gente só conversava sobre a Bíblia, mas era uma sensação de que a gente já se conhecia há bastante tempo. Foi uma situação, uma sensação muito interessante. Muito interessante. E eu fiquei aquele tempo ali, tipo assim, Deus, o que tá acontecendo aqui? Que eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E outro ponto, quando ela chega na igreja, aí ela falou, Robson, afasta e chama a pregadora pra sentar aqui do teu lado. Eu falei, eita, meu Deus do céu, olha o manto se revelando aí. Aí eu chamo ela pra vir no altar pra sentar. Aí ela senta no meio, aí do meu lado a pastora e eu no outro lado, né? Aí a pastora olha pra mim assim, ela fala, eu tô captando um negócio aqui, eu tô observando alguma coisa aqui no ambiente, né? E aí eu nunca tinha comentado com ninguém, ela também não, aí a gente ficou meio que sem jeito, né? Você sorria, a pessoa sorri e tal. Aí ela começou a pregar, continua. Não, aí eu ministrei normal, acabou o culto ali, foi uma benção. Quando terminou o culto ali, de novo eu não vi o Robson. Aí a gente não se viu de novo. O Robson tem um poder de sumiço muito grande. Eu só vi ele no final, que ele só foi e falou assim comigo, é um prazer ter visto você e tal, ter pregado aqui. Só foi, tipo, só isso, não teve mais nada além do que isso. Entrei dentro do carro e fui embora. Depois disso, a gente continuou conversando, né? A gente continuou conversando normal e nada demais além disso. E aí, depois desse culto, teve mais ou menos... deu um mês praticamente, né? Deu um mês. Mais ou menos isso, um mês. Que aí, deu um mês praticamente. Eu tava no culto da minha igreja. Aí você vai chegar a parte interessante. Eu tava no culto da minha igreja. E a gente passou durante esse mês ainda conversando normal. Só que ele já vinha mostrando ali um pouco de interesse. Ele já vinha com umas conversas meio assim, que tava gostando de mim, um negócio assim. Só que eu sempre tava muito ali na defensiva. Eu não tava tendo plano de namorar. Então eu tava muito segura comigo. E aí, nesse culto, um pastor de fora, de Manaus, veio. E eu, particularmente, eu nunca acreditei em revelações de namoro. Não é que eu não acredite, é porque assim, ou a pessoa se precipita, ou a pessoa faz alguma coisa errada com aquela revelação. E eu nunca tinha recebido nenhuma revelação na vida de nada. E aí eu recebi uma revelação desse pastor, a igreja inteira lotada, o cara fala assim de microfone, você vai casar em breve
e vai ser um homem de Deus. E ele ainda falou assim, vocês ainda terão uma igreja, teve toda uma coisa lá. E aí quando ele falou aquilo, todo mundo parou, tá? Toda a igreja me olhando. Porque tipo, a filha do pastor, então tem toda aquela coisa, né? E aí quando eu comecei ali a orar durante aquele tempo ali, Deus automaticamente falou no meu coração o nome do Robson. Só que a primeira coisa que eu falei assim, não, Deus, não pode ser o Robson, porque era o único rapaz que eu tava conversando no momento. Então era óbvio no meu coração que eu imaginei, não, é muito fácil eu associar essa revelação com a pessoa mais recente, a pessoa mais recente é o Robson. Eu falei assim, não pode ser de Deus, então tem que ter alguma coisa aí. E aí passou algumas semanas desse dia, isso aconteceu tipo na quinta-feira, eu fui no almoço, lá na casa do Albert. Sim, eu convidei ela e os pais dela, né? Eu convidei o papai. A família dela. Já. A Kathleen também, Kathleen faz parte da família, né? Coitada, A misericórdia. minha cunhada, né? Aí eu convidei ela pra ir pra um almoço lá na casa de um amigo meu lá. É, do Albert, Do Albert, da Liza. Beijo, Albert, Liza. E aí eles foram lá, né? Sem nenhum compromisso e tal. A gente ainda não conversava, a gente tinha muita vergonha, a gente não conversava, eles só ficou conversando lá com meu pai, mas todo mundo ficou ali, todo mundo ficava me olhando ali, mas não tinha nada demais. É porque assim, ó, as pessoas lá que me conheciam nunca via eu com a Lorena, né? A gente nunca tinha uma amizade. Aí do nada eu convidar ela, a família dela pra almoçar lá com a gente. Aí todo mundo ficou assim, né? Mas enfim, a gente comeu lá, conversamos por diversas horas lá e foi muito legal. E aí, na noite daquele dia que o negócio foi ficando mais tenso. Ah tá, aí deixa eu conversar. Quando a gente foi pra ir embora, o papai falou uma coisa assim, Lorena, eu sinto que a gente tá vindo buscar alguma coisa aqui, quando a gente tá vindo embora. Tipo, com a intenção que eu sinto que tu tá sentindo alguma coisa aqui por esse rapaz. E aí eu falei assim, não tem nada, ninguém sentindo nada aí. Aí agora fala. O quê? Aí que tu ia falar na noite desse dia. Ah, tá. Aí, nesse dia, a gente conversou sério. Aí eu comecei a conversar sério com ela, né? A falar sobre namoro, a falar sobre relacionamento, a falar sobre... Aí eu fui me aprofundando, aí eu lancei a palavra, né? Que eu tava gostando dela. Aí, quando ele falou que realmente tava gostando de mim, que tava muito óbvio, tava muito claro isso, eu peguei e falei pra ele que eu precisava de 1 ano. Irmãos, só pra você perceber. Ela falou, beleza, tu gosta de mim? Ela falou, então vamos orar 1 ano. 1 ano. Cara, aí eu lá, meu Deus, 1 ano, essa menina é doida. Essa menina fuma maconha, ou sei lá, ela é crente ou não sei o que aconteceu. Um ano orando. Tipo, mas não chega nem perto do... Aí eu, né, pra fazer rapaz, beleza, é crente, né? Eu falei, beleza, 1 ano, vamos orar 1 ano. E eu lá, meu Deus, essa menina é doida, 1 ano orando. Só que a minha ideia, na minha mente, era assim, era meio que tentar fazer desistir, eu tipo... Não é possível que ninguém vai querer orar 1 ano com alguém. Mas na minha cabeça eu só precisava de 4 meses. Eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Deus, eu preciso de 4 meses. 4 meses pra eu falar com meu pai, falar que eu tô gostando de alguém, porque era muito importante eu ter autorização dos meus pais. E eu falei assim, eu preciso, com 4 meses, falar com meu pai e ter alguma coisa, algum sinal de Deus, assim, muito específico. E aí, durante esses 4 meses, pra falar a verdade, com 3 meses, a gente continuou conversando normal. Com 3 meses, eu fui falar com meu pai. Ei, crente, a questão de orar pro Senhor, tem muito crente que acha que orar pro Senhor, vamos orar, tá, agora vamos pra pizzaria, vamos pro cinema nós dois juntos. Ei, orar não significa ter um compromisso sério, entendeu? Orar para namorar significa, Deus, eu tô esperando a tua confirmação para que nós possamos dar o próximo passo. E Robson, não existe Deus confirmar. É só você observar quando Abraão manda um dos seus servos ir lá na terra da sua família, né, e buscar a mulher para Isaac. Aí o que é que ele fala? Prometa para mim que você vai escolher uma mulher lá da minha família. Ele prometeu que ia trazer. O servo dele foi lá. Aí quando ele chega no poço, ele fala, Senhor, o servo pede um sinal de Deus. Senhor, a mulher que vem da água para o meu animal, essa será a mulher que vai casar com Isaac.
que aconteceu? Deus deu sinal. A Sara chegou lá, pegou a água, deu de beber para os animais dele. E aquilo foi um sinal para Isaac e Rebeca estarem juntos. Então, pedir sinal de Deus, sim, é válido e Deus responde. Não há um pedido, uma oração que Deus não responde. Um namoro, Deus se limita em um namoro? Não. Isso aí é uma ideia muito limitada de Deus. Deus, ele pode sim lhe dar a resposta, um sinal da pessoa certa para você. Só que aí eu não tava, tipo, planejando namorar, então eu não tava entendendo o meu sentimento. Então eu falei assim, eu preciso de um ano, a gente vai orar durante um ano, só que durante esse um ano ninguém vai mostrar emoções. Não falar que te amo, você é o amor da minha vida. Ele é só um compromisso de oração, né? Um namoro, não quero nada emocional sendo envolvido. Aí eu falei pra ele, eu vou te mostrar o que eu sou e eu quero que você me mostre o que você é e bora ver. E aí durante esses 3 meses eu orei e quando eu fui conversar com o meu pai, que era pra eu conversar somente quando fosse com 4 meses, que foi o que eu acertei com Deus. Quando eu fui pra conversar com meu pai, foi com 3 meses, meu pai chegou pra mim e falou assim, Lorena, eu sei que o Robson gosta de você. Meu pai veio conversar comigo. Eu sei que o Robson gosta de você, mas eu não sei se você gosta do Robson. Eu não consigo ver nenhum sentimento seu por ele. E não era que eu não gostava do Robson, era porque eu não estava demonstrando mesmo. Eu não queria demonstrar. E aí o meu pai veio e mas falou... pelo WhatsApp... Mentira. E aí meu pai veio, conversou comigo. E aí eu falei pro meu pai assim... Eu falei pra ele, eu gosto dele, mas eu estou orando em Deus ainda. E aí eu fui, quando eu fui pra orar, continuei orando esse restante de tempo. E aí quando eu falei pro Robson, a gente ia lá no Santa Cecília, tu lembra, junto com a Camila, minha prima? E aí eu falei pro Robson, eu conversei com meu pai. E aí meu pai falou tudinho que gosta de ti, expliquei toda aquela situação. Só que meu pai falou assim, se você não estiver apressada, foi o que meu pai falou desse jeito, se você não estiver apressada, vamos continuar orando pra ver o que Deus nos mostra. Porque a gente não conhecia o Robson, a gente nunca tinha visto, a gente não conhecia a família do Robson, a gente não sabia se ele tinha uma índole boa, sabe? Se ele era uma pessoa de caráter. Um detalhe que a gente conversando e tal, eu sempre achei interessante ter um namoro santo. É possível tu namorar e os namoros ser santo. Isso é possível. Depois dá pra ela fazer um vídeo, até se vocês quiserem, comenta aí, faz uma campanha aí pra mim voltar mais vezes no canal dela, né? A importância de fazer o namoro ser santo. Existe sim possibilidade para você que acha que não existe, de você ser cristão, namorar e não pecar no namoro. Por quê? Eu não vou me aprofundar no assunto, mas eu sempre achei que o beijo, o contato físico, da questão do beijo, fisicamente, quando você beija uma pessoa, atualmente já entende, já vai rolar sexo, ele já libera hormônio, né? O sangue vai todo lá pra baixo, que é pra quê? Que é pra te preparar, preparar o teu corpo para uma relação sexual. Por isso que muito crente, meu namoro é santo, mas quando começa a beijar, começa a ter aquelas pegadas doidas, não consegue e cai, porque o contato físico, isso é juntar a pólvora com o fogo, né? Então, existe forma assim de você conseguir namorar sem pecar. Inclusive, eu sempre achava isso, que o namoro era possível sim, mas teria que ter renúncia. Eu sempre achei interessante ter um namoro sem beijo. Sim, sem beijo. Sim, você você acha isso um absurdo, mas sim, um namoro sem beijo. Porque quando tem prioridade com Deus, você renunciar ao beijo num namoro é apenas um detalhe. Por quê? Aí quando eu falei pra ela que eu achava interessante essa questão de... Porque eu tinha feito um voto com Deus e quando eu tinha orado há muito tempo antes, há praticamente 2 anos antes, eu fiz um voto com Deus e eu falei, eu só vou beijar aquele com quem eu for casar no altar. E aí quando o Robson apareceu nesse meio tempo todo, eu fiquei meio com medo de falar pra ele e ver qual seria a reação dele. Só que sem eu mesmo contar pro Robson, eu pude notar na forma, no jeito, no que o Robson expressava, que ele concordava com qual era a minha escolha. E foi uma escolha minha mesmo, não tinha envolvimento com a minha família ou com o meu ministério, como igreja. E foi algo que eu falei, eu quero dar o beijo só no altar, que o que se chama corte. Corte. E aí Beijo Robson... somente no altar. E a gente fez isso, namorou 1 ano, noivou 12 meses. 12? 11.
Namoramos 11 anos. Um ano e noivamos 11 meses. Sim, 1 ano e 11 meses somente falando que te amo, que você é linda, pegando na mão, beijando na mão e levando para comer pizza e ir pro cinema, somente isso. Entendeu? E também, se você quiser saber como foi o processo da corte, como vencer um namoro sem sexo, sem isso, como vencer, o que fazer durante o noivado ou o namoro sem sexo. Se você quiser também um vídeo desse aí, comenta embaixo aí, compartilhe. A gente pode também estar voltando com um assunto sobre isso, sobre namoro sem beijo, corte, é muito interessante. Eu creio que para todos os cristãos que namoram, isso seria uma grande arma para você vencer o pecado e fazer com que o teu namoro venha a ser santo até o altar. Mas querendo ou não, a gente tem que lembrar que é uma escolha de vida. Muitos casais se relacionam muitos casais beijam e não tem nenhum problema, mas vai de casal para casal, só que é uma coisa. Se você quiser viver no risco, né? Andar numa corda bamba que um dia você tá naquele dia no fogo, você corre risco de cair, se queimar. Você conhece o seu corpo, né? E você tem que decidir se vale a pena ou não fazer esse propósito. E nós, como somos muito radical, assim, referente à obra do Senhor, ao amor de Deus, não, a gente vai sacrificar isso aí, que Deus vai nos honrar lá na frente, e Ele tem honrado. Então, gente, isso aqui é somente a primeira parte, tá? Senão vai ficar muito longo o vídeo. E se você quer assistir a segunda parte, que parte do momento que a gente começa a namorar, o pedido de namoro oficial, comente aqui embaixo, peça aí o segundo vídeo. Dá like aí, se alcançar aí 1000 likes. Calma, agora não, mãe, isso tá indo devagarzinho. Mas você curtindo, comentando aí, a gente vai lançar muito em breve a segunda parte, tá? Comente aí, peça aí, se você estiver gostando, peça, se não tiver, não, ó, manda não, tá bom demais só a primeira parte aí, não precisa não. A gente vai estar fazendo aquilo que vocês acham melhor, né, pro canal da Lorena. Obrigada. Então, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Falou. É nóis. Tchau. Já.